E aí, pessoal, beleza? Eu tô com a ideia aqui de passar para vocês um pouco de indicador técnico, mais para vocês terem uma noção de quais são, para que serve e não utilizar indicador com a mesma função, né? No teu gráfico, se for usar um monte de indicador com a mesma função, não faz sentido nenhum. Então, beleza, vamos rapidinho aqui só para passar para vocês. O que são os indicadores técnicos? Os indicadores técnicos na análise técnica são indicadores que podem balizar a operação, né, evitar a entrada com tendência, se aproveitar de momento de exaustão de preços ou mesmo de divergência no gráfico. No caso da análise técnica, a gente pode dividir os indicadores entre indicador de rastreador tendência ou indicador de tendência, indicadores de volume, indicadores de momento, osciladores e de volatilidade. Então, coloquei aí que mora o perigo, porque imagina, você começa a colocar um monte de indicador, às vezes indicador que tem a mesma função no gráfico, poluindo um monte o gráfico e não consegue nem ver os preços direito, né? Então a ideia aqui é mais dividir os indicadores por tipo para vocês tomarem as suas próprias ideias de como vocês pretendem utilizar todos os indicadores. Os indicadores de tendência, o rastreador de tendência, que tem o objetivo meio que te manter numa tendência. Quando você entrou numa posição de compra, o preço está subindo, daí ele deu um recuo, né? Um recuo um pouco, deu um pullback. Se você não tem nenhum indicador, muitas vezes você acaba saindo da operação sem necessidade de fazer isso aí. Então você perde dinheiro ou perde ganhar dinheiro, né? Ou no caso de uma tendência tipo lateral também, você pode perder dinheiro porque você entra num trade que está lateral, achando que está em tendência e acaba tomando a cabeça, né? Então a ideia do indicador de tendência é isso aí, evitar entrar em congestões e conseguir seguir numa tendência pré-determinada. Dentre os indicadores que são rastreador de tendência, a gente tem média móvel, envelope de média, MACD, histograma MACD, high-low, parabolic SAR, movimentos direcionais, Trix, Aron, tem vários na realidade. Que no caso de média móvel, né? As médias móveis são muito utilizadas, as mais utilizadas aí são as de 200, a de 20, a de 50. Eu coloquei nesse exemplo aqui na SUSB, por exemplo, a média de 200 e a média de 20 no gráfico diário, que seria a tendência terciária e a tendência primária. Então aqui a gente pode ver que o preço ele ficou trabalhando ali em torno da média, né? Sempre enquanto a média estava, a média que é a primária ali, a tendência primária de alta, que é a de 200 estava subindo, o preço continuou subindo, apesar de ter dado aqui, né, aqui uma congestãozinha com uma congestão num canalzinho de baixa, aqui um canal de baixa, né, claro, na tendência terciária, o preço em si, ao longo dos anos, desde lá de 2016, seguiu numa tendência primária de alta e com correções na terciária que não te tirariam do trade caso você tivesse entrado aqui no início da tendência terciária de alta e depois seguindo a operação no cruzamento das médias aqui, enquanto a média da tendência primária estava lateral, você ia seguir. A média apontou, a primária apontou para cima, você seguiu na operação, você estaria saído da operação aqui nesse ponto, quando fez esse oco, né? Ombro, cabeça a ombro, ou você pode interpretar isso aqui também como um pivô de baixa. Então aqui, você teria entrado na operação, basicamente. Tem vários pontos de entrada, né? Um ponto mais seguro de entrada seria aqui, no rompimento dessa congestão, que é um canalzinho de baixo. Você entraria aqui na operação, seguindo uma tendência terciária de alta, já com a tendência primária de alta. E ficaria na posição sendo protegido para a média de 200. Eu sei que é muito difícil, a maioria não segue, né? Mais quem é buy holder que acaba fazendo esse tipo de operação. Mas enquanto aqui a tendência estava de alta, mesmo com as correções que ocorreram ao longo do tempo, correções aqui, correção aqui, né? Correção aqui, você seguiria na operação. Correção um pouco mais forte aqui. Aonde que você sairia efetivamente, né? É uma possibilidade. Tem várias formas de operar, mas uma das possibilidades seria sair depois
que aconteceu esse pivô de baixa aqui, né? Um ombro, cabeça, ombro, como vocês quiserem chamar. Por que que você sairia aqui? Porque aqui você já tinha a tendência terciária de baixa e a tendência primária também já estava lateral tendenciando para baixo. Né? Isso aqui é um exemplo de operação com médias móveis. Aqui está mais claro. Aquilo que eu mostrei para vocês no gráfico anterior, eu deixei aqui mais evidente. Então aqui a gente tinha em verde a média de 200, uma tendência de alta. Aqui ela já tendendo para uma tendência lateral ou indefinida. E aqui iniciou-se a tendência de baixa primária, enquanto que a tua tendência amarela ali, a terciária, ela estava de alta nesse ponto, lateral ou indefinida nesse ponto, e aqui ela já estava claramente de baixa. Um conceito de operação com essa média de 200 é você tentar se aproveitar do repique na média de 200 para fazer uma operação. Então, aqui onde que você poderia ter feito a tua venda e seguindo uma operação de venda, né? Se aproveitando dessa reversão de tendência. Aqui a gente tinha uma tendência indefinida, né? A partir do momento que ocorreu o rompimento, você não vai entrar no primeiro rompimento aqui de uma tendência terciária em cima de uma tendência primária sem ter certeza do que vai acontecer, né? Que está lateral. Então, um ponto que você poderia ter entrado, né? Quem é mais expert, né, no assunto vai entrar aqui, né? Nesse ponto, no rompimento aqui. Opa, deixa eu mudar isso aqui. Quem tem mais expertise, né? Entraria aqui nesse rompimento com o stop aqui em cima e seguiria no trade. Quem gosta de entrar com mais segurança, o que faria? A partir do momento que a gente teve aqui, né, a perda da MM200, ele poderia marcar essa mínima e tá aguardando o rompimento dela, que é a confirmação da tendência. Então, supondo, quem tem mais expertise entraria aqui em cima. Quem tem menos expertise poderia entrar ou aqui, só que o stop ia ter que estar lá em cima, não ia ser interessante, ou tá entrando também aqui, né, nessa perda aqui, só que o stop teria que estar aqui em cima, ou o mais cauteloso entraria nesse rompimento aqui, com stop aqui. E enquanto tiver a tendência terciária de baixa e a primária seguindo embaixo, continuaria aí no trade. Esse é um exemplo de operação com média móvel. Mas tem vários outros, aqui é só um exemplo básico. Ainda dentro disso aqui, né, para quem gosta de operar, tem um setup chamado PC de venda. Ele poderia estar operando um PC de venda aqui, que seria ao toque do preço. Na média de 21 você marca a mínima, marca a máxima. Stop na máxima e vai buscar pelo menos o tamanho do candle que tocou para baixo, né? No caso dessa venda. Então, conseguiria aqui um bom alvo. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês que todos esses indicadores são rastreadores de tendência. Seja ele o high-low, seja ele as médias, seja ele o MACD histograma e o MACD tipo linha. Se você quer usar mais do que um indicador, né, no teu gráfico, e com a mesma função, por exemplo, média móvel e o high-low, o que você poderia fazer de forma sensata, né, para não ficar procurando trade que nem um maluco, é entrar numa operação por um setup de média móvel e tá utilizando o teu high-low como stop móvel. Então você seguiria baixando aqui, isso que nem eu comentei aqui de entrada por PC, por exemplo, né? Nesse caso em particular, você entraria por PC de venda aqui e baixaria o stop pelo high-low.
Então, aqui nesse caso, o high-low ficou verde nesse ponto, então você sairia aqui da operação, né? É um exemplo. Outro indicador é o MACD. O MACD ele é interessante para você identificar divergências. Por exemplo, vocês notam que aqui o preço está em uma congestão, certo? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma congestão. E o que está acontecendo com o MACD? A gente renovou aqui topo, mas o MACD já estava apontando venda. Porque quando o MACD histograma passa para a linha abaixo de zero, você já vai ter que começar a procurar vendas, né? Se você utilizar ele como um indicador de sinal. Se você utilizar ele como indicador de divergência, você pode traçar aqui os pontos e ver que aqui o topo anterior está divergindo, não está? Aonde que está esse topo aqui? Esse topo está aqui, praticamente no neutro. Enquanto aqui, ele estava lá em cima. Agora, e esse novo topo aqui? Já está na zona vendedora. Então, você pode estar indicando divergências. Se você usar o tipo linha, você vai utilizar para indicação de venda através do cruzamento. Ele é mais rápido que a média móvel. Você pode ver que a média móvel ainda aqui estava lateral. Aqui, eles já tinham cruzado, né? Se você olhar nesse ponto aqui, já tinha dado venda. Mas eu não gosto de utilizar, eu não gosto de usar mercadinho, mas cada um faz o que acha melhor, né? É só para vocês entenderem o conceito aqui. Bom, indicadores de volume. Indicadores de volume, eles têm o objetivo você ter a validação do movimento, porque o que acontece? Você consegue, através do indicador de volume, verificar se o volume está acompanhando o preço, que é o básico da análise técnica. O volume sempre antecede o preço, pelo menos tem que acompanhar o preço. Se isso não acontece, você tem que ligar um alerta. Pode estar correndo uma distribuição de preços ali para um possível rompimento futuro, né? Então, os indicadores de volume que a gente tem, dentre vários que a gente tem, são o ABV e o acumulação e distribuição, o AD, né? O ABV eu gosto dele para verificar a divergência, possibilidade de topo e fundo do ativo. E o AD funciona de forma similar, medindo acumulações e distribuições. Aqui eu coloquei os dois indicadores para vocês verem que realmente tem uma grande similaridade nos dois indicadores. Por exemplo, naquele ponto lá em cima do gráfico, né? Aqui, nesse ponto, você fica claro, você não está tendo renovações nem no ABV, né? O ABV não está tendo renovação de volume. Então, essa alta aqui e essas quedas ficaram praticamente no mesmo patamar. O que quer dizer o quê? Que o preço está distribuindo. E essa validação de distribuição você pode ver através do indicador de acumulação e distribuição. Você consegue reparar aqui que apesar de a gente ter aqui uma congestão, o indicador de acumulação está caindo, enquanto o indicador de OBV não está renovando topos e fundos maiores, nem menores, então isso aqui é uma distribuição para queda. O mesmo podia acontecer numa alta. Numa alta que a gente podia estar acumulando preço, né? E esse OBV está subindo. E essa acumulação e distribuição também está subindo, dizendo que estava acumulando para ter uma explosão, né? Por exemplo, se a gente tivesse, a gente podia ter uma seguinte situação aqui, supondo que o preço aqui está subindo, né? Vocês conseguem ver que tanto a acumulação e distribuição quanto a OBV sobe, seguindo o preço? Então, aqui não tinha divergência. Isso é um exemplo básico desse tipo de indicador. Mas
É mais questão de filtro mesmo, é bom para o swing trade. Durante o intradia é um pouco mais difícil de utilizar. Não faz muito sentido a utilização. Bom, aqui eu coloquei um monte de indicador para você ver como fica poluído o gráfico. Não faz sentido. Você começa a colocar um monte de indicador no teu gráfico, como que você vai operar isso aqui? Começa a virar uma zona, não fica? No meu ponto de vista, fica. Então você vai aqui, ó. Pô, aqui você coloca estocástico, BV, não sei o quê. Não tem muito sentido se operar assim. Indicadores de momento. Indicadores de momento ou osciladores, né, eles têm como objetivo de detectar o fortalecimento e enfraquecimento do ativo antes da mudança de preço ocorrer. Ou seja, ele pode vir a te dar uma sinalização precoce. Eles são ótimos para consolidação e péssimo para tendência, porque indicadores de tendência tem que usar média móvel. Já com o mercado consolidado, já começa a ficar interessante você utilizar indicadores de momento, que são divergência, estocástico, índice de força relativa, índice de clímax, force index, que é o força relativa mesmo, que é o valor da ação divididos pelo índice que ela está, o Elder Ray, momento, rock, tem vários, né? Os mais utilizados, né, que eu vejo assim, o pessoal utilizando mais e que eu utilizo também, é o estocástico e o FR. O estocástico ele é um indicador que ele vai variar de 0 a 100, onde os níveis mais altos podem significar que está em sobrecompra, e os níveis mais baixos sobrevenda. O mais comum é você utilizar valores como 70 e 80 para sobrecompra e 20 e 30 para sobrevenda, sendo que o nível intermediário é o 50. Estando acima de 50, você vai procurar por compras. Estando abaixo de 50, você vai procurar por vendas. Mas aqui tem um perigo, porque não é porque está sobrecomprado que ele não vai parar de subir, e não é porque está sobrevendido que ele vai parar de vender. Só tem que começar a tomar uma atenção, entendeu? Se começa a ficar muito sobrevendido, você não vai querer ficar vendendo esse ponto ali, né? Porque você sabe que pode tomar um estopão na tua cara sem necessidade. A mesma coisa na ponta compradora. O IFR, né, ele é um indicador criado pelo Wallace Wilder e ele tem a função de medir a aceleração de movimento. O valor padrão desse indicador é 14, mas tem traders que usam o IFR2 como meio de entrada, que é um exemplo aí, o grande Stormer, né? Já os valores de sobrecompra e sobrevenda são geralmente utilizados entre 30 e 80 e 20, assim como no ABV. O habitual, né, que quando um ativo tem seu indicador em um ponto de sobrecompra, a gente vai buscar então por vendas. E o contrário também é verdadeiro, mas lógico, você vai ter que traçar linhas, né, como LTA, LTB, para tentar verificar uma entrada. Você não vai sair entrando só porque está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu coloquei aqui no gráfico, então, o IFR e o estocástico, só para vocês terem uma noção do que acontece. Aqui, ó, se fica claro para vocês, né, o que fica claro para vocês nesse ponto aqui do gráfico, né? Fica claro que o teu IFR está acima do 50, então você vai procurar por compra, você viu que aqui estava caindo, certo? Nesse ponto. Mas apesar de estar caindo o preço, aqui, o teu IFR continuava acima de 50, então você ia procurar por compras, né? E foi validado, lógico, a colaboração, porque o preço subiu, né? Demorou, mas subiu. E o teu IFR, o teu estocástico, como que estava aqui, né? O teu estocástico aqui estava apontando compras, porque já estava no nível de sobrevenda. O mesmo aconteceu aqui, né? Ele não está no nível de sobrecompra. Se ia continuar comprando aqui, você podia até comprar, mas olha o tamanho do teu stop, né? Não valia muito a pena. Outro exemplo, aqui nesse ponto, ele tinha saído do nível de sobrevenda e o teu força relativa aqui, né, teu índice de força relativa, não estava apontando que estava nem sobrecomprado nem sobrevendido. E teu OBV que estava fazendo um pivôzinho, não estava? Então você podia procurar aí por compras. Se você reparar bem,
você teve até um rompimento precoce aqui, né, do teu pivô de alta aqui, antes nos teus indicadores do que no próprio preço. Aqui, por exemplo, né, nessa outra parte de consolidação aqui de preços, a gente está vendo que o teu OBV está distribuindo, ou acumulando, né? Você está vendo aqui que não tá tendo ganho de força. E no teu IFR você já começa a perceber que ele não consegue renovar topos, e sim ele renova fundos. O que isso te indica? Possibilidade de um rompimento futuro, que acabou acontecendo nesse ponto aqui, que casou com sobrecompra. Olha que coisa incrível. Teu estocástico dando sobrecompra, teu OBV ali né, fazendo uma acumulação e distribuição, teu IFR renovando fundos. Então tudo meio que se casa aí, né? Então por isso que você tem que eleger bem o que você quer, como que você quer operar e que indicador que você vai utilizar. Para swing trade é bom porque você pode analisar com calma todos os indicadores e tomar uma decisão mais rápida, mas durante o dia a dia no day trade fica bem complicado. Você vai só poder mais utilizar um volume mesmo, em médias ali para tentar te auxiliar, né? O ideal mesmo é se você souber conceito de price action e utilizar de price action aí para seguir suas operações. Indicador de volatilidade, né? O indicador de volatilidade, como o nome próprio diz, ele tem como objetivo identificar a volatilidade do ativo e são bons para operar rompimento. Exemplo desses indicadores são o de Bollinger, o ATR, o Stop ATR, o desvio padrão. No Brasil, eu vejo que o que é mais utilizado aí é a banda de Bollinger, com padrão aí de 20 períodos e com seus desvios padrões, tanto na banda superior quanto na inferior. Você tem que entender, né, que a banda em si ela não limita a volatilidade de papel, ela não são suporte e resistência. Isso aí é errado. As pessoas falam muito que são suporte e resistente, mas não é. Existem, lógico, táticas de operação como a de Bollinger, né? Entre as padrões d'água, padrão M, squeeze, fora, fechou dentro, acertamento de banda, barra escadaria, tobogã, tática de sombra inferior. Tem vários setups que você pode utilizar como de Bollinger, mas você tem que entender que as bandas não são suportes e não são resistências. Isso é um conceito errado. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de banda de Bollinger. Bom, o que a gente pode ver aqui, então? A gente pode ver o conceito de estreitamento das bandas. Está vendo aqui a volatilidade? Quanto mais afastadas as bandas estão, superior e inferior, maior a volatilidade. Então aqui a gente tem um padrão aqui, né, de squeeze. A gente tem o estreitamento da banda aqui, que você pode utilizar para setups tipo Power Breakout, né? Nesse caso que seria um setup Breakout, onde se marcaria a máxima dessa consolidação e a mínima, e tentaria buscar pelo menos o tamanho da consolidação para o lado que rompesse, né? Então, se eu buscar esse tamanho da consolidação aqui, e quando houve o rompimento, ele tem um padrão, né, de escadaria aqui, que é esse padrão aqui, onde a banda ela vai se alargando e os preços eles vão correndo junto à banda. Ainda que a gente tem um conceito de fechou fora, fechou dentro, que é onde tem um fechamento fora da banda e um fechamento dentro da banda, onde você vai buscar, depois do rompimento, né, da mínima, você pode buscar o outro lado da banda, né, no caso, se aconteceu o fechou fora, fechou dentro da banda superior, você vai buscar a banda inferior. Esse aqui não está interessante porque ela está muito estreita, né? Esse, no caso aqui, teria um padrão melhor, porque teve um fechou fora, fechou dentro, você buscar o centro da banda e depois a banda inferior. Aqui também teve um fechou fora, fechou dentro, mas não ativou. Então, o que vocês têm que entender mais que é a facilidade que a banda de Bollinger te dá em identificar, né, os pontos de maior volatilidade e menor volatilidade.
Que nem aqui. Aqui a gente vê grande, né? Volatilidade está grande. Aqui a gente vê pequena volatilidade. Então você vai procurar por case de rompimento, né? Para um lado ou para o outro. Aqui você pode procurar um trade por tendência, né? Volatilidade mas com tendência. Aqui você tem estreitamento de banda, então você tem perda de volatilidade, seguido de aumento de volatilidade. Basicamente é isso aí, pessoal. Bom, assim foi uma breve só apresentação de indicadores. Meu objetivo aqui é fazer um vídeo para cada indicador separado, né? Com detalhes de possíveis táticas operacionais, mas desde já espero que vocês tenham entendido que não devemos utilizar no gráfico mais que um indicador de cada tipo, porque isso polui o gráfico e não faz sentido nenhum, né? Você pode usar conjuntos de indicadores para uma melhor tomada de decisão, mas utilizar tudo misturado não faz sentido nenhum. Beleza? Valeu, até mais.